Bem, no último vídeo eu disse que a quarta questão parecia complicada, mas eu me enganei completamente. Depois que eu fui ver a questão, ela é extremamente simples. Ele pede para você fazer uma tabela. Ó, ele diz que numa reunião para escolher o melhor trabalho realizado por um curso de graduação estavam presentes 80 pessoas, das quais 32 eram sociólogos, 20 eram publicitários, 12 eram economistas e 16 psicólogos. Elabore uma tabela de distribuição de frequências absolutas, uma tabela simples, e com base nela construa um gráfico de barras verticais. Eu vou fazer aqui e vou fazer no Excel também. Então, ó, vou fazer aqui uma tabela simples. Colocar o curso, né? Ou graduação, se eu quisesse escrever. O que a gente tem? Ah, tá. E aqui eu vou colocar frequência. Vou colocar o A só para dizer que é frequência absoluta, para deixar bem destacado. Bom, quais as opções que nós temos? Nós temos sociologia. Nossa, que horrível. Publicidade. Economia. E psicologia. Então, ele diz que temos 32 sociólogos, 20 publicitários, 16 economistas e 12 economistas e 16 psicólogos. 32, 52, 64, 80. 80. Ótimo. Total. Total 80 pessoas. E aí ele pediu pra gente construir um gráfico de barras verticais. Olha só, construindo aqui manualmente. Gráfico de barras verticais. Aqui vai ser a quantidade. Eu vou colocar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. Né? E aí eu colocaria aqui o nome do curso. Sociologia, publicidade, economia e psicologia. Pronto. De sociologia eu tenho 32 pessoas. Ó. Então vai aqui passando um pouquinho do 30 no 32. Né? Podia colocar o valor aqui, ó, ou aqui. 32, né? O ideal seria colocar aqui quantidade de pessoas, colocar aqui cursos, né, a legenda bonitinha, mas eu não vou fazer isso até porque eu já vou fazer no Excel. Publicidade são 20, beleza, ó, vai ficar aqui certinho, publicidade. Economia são 12, ó, um pouquinho aqui depois do 10, então não é difícil fazer um gráfico de barras, né? É difícil ficar bonito, mas a ideia não é difícil. E o 16 vai ficar aqui um pouquinho depois do que seria o 15 ali, ó. Pronto. Com a régua, no caderno, com a ajuda de linhas, ficaria muito mais fácil. Coisa que eu não fiz aqui. Então, vamos fazer isso no Excel. Eu pego aqui o Excel, já montei aqui uma tabelinha. Ó, tenho... Em sociologia eu tenho 32 pessoas, 20 em publicidade, em economia eu tenho 12 e por fim 16. Vou mesclar tudo aqui, vou colocar um total. Total igual soma, somar tudo isso aqui. Pronto, 80. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Pronto. Exibir, deixa eu... Esquece, não vou mexer nisso não. Deixa aí.
Vamos fazer o gráfico, tá? Então, ó, curso e frequência absoluta. Eu podia colocar aqui quantidade de pessoas. Eu vou colocar aqui, vou mudar para pessoas. Quantidade de pessoas, né? Só para ele pegar o título para mim, tá? Ó, inserir gráfico, você tem várias opções. Inserir gráfico de colunas ou barras. Para mim tá óbvio que é essa opção aí, tá? Cuidado que isso aqui tem outra coisa. Inserir gráficos de estatística. Não serve para muita coisa não. Pelo menos eu não me lembro de ter usado nada útil nisso aí. Ele pediu gráfico de barras verticais. Não é o de colunas ou barras horizontais. É o de barras verticais. Tá aí. Sociologia, publicidade, economia. Ficou muito parecido com o que a gente fez ali, ó. Eu posso... Ele não colocou aqui o nome da legenda, mas eu podia incluir, eu posso pedir aqui para ele incluir, ó, eixo, títulos dos eixos, se eu quiser colocar, tá bom? Rótulo de dados, ó, ele coloca os 20, se eu quiser escolher outro tipo de rótulos, mais opções para rótulos. Nome da categoria, nome da série, não tem nada muito interessante não, vai essa de valor mesmo. E aí, tem aqui alguns pré-definidos que podem ser bonitões. Deixa eu ver se esse pretão fica legal. Esse aqui... Que tal esse? Deixa esse aí. Inovador. Pronto. Só isso. Simples, simples, simples. Vamos para a próxima questão. Bom, a sexta questão ela também me parece bastante simples. De certa forma a gente já trabalhou. Então eu vou fazer um pouco mais. Eu vou apresentar uma outra forma de tentar montar o gráfico. Ele perguntou para dizer quantos graus deveria ter cada ângulo central de cada setor. Eu vou aproveitar e vou tentar fazer o gráfico para ver se eu exploro uma outra forma de fazer para quem continua com dificuldade. Duvido que vocês vão ter que fazer esse tipo de gráfico na mão. Mas enfim, ó, a revista Team 10, ó, que coisa, costuma fazer levantamentos semanais das correspondências que chegam ao editorial. Se quiséssemos apresentar esses dados em um gráfico de setores, quantos graus deveria ter o ângulo central de cada setor? Repare, gente, quando eu estou falando de gráfico de setor, geralmente a intenção vai ser destacar a representatividade de cada parte em relação ao todo. Então, eu preciso ter uma noção do todo. Qual que é o todo aqui? Ó? 250 mais 150 vai dar 400. Mais 80, 480. Certo? Então, aqui, ó, esse de e-mails eu tenho 250... em um total de 480. Que porcentagem isso equivale? Então, 25 sobre 48. Espero que seja um número bonitinho. 25 sobre 48. Equivale a aproximadamente 52,1%, tá? 52,1% do total. Aproximadamente. Talvez não fosse nem a melhor aproximação aqui, mas eu não tenho noção ainda do que a questão está querendo, não estou vendo alternativas, eu vou usar isso aí. Ó, 15 sobre 48. 31,3, tá? 31,25%, essa aqui seria interessante, mas eu vou colocar 31,3. 31,3%. E por último, 80 sobre 480. 6 vezes 8, 48, daria 1 sobre 6 aqui. 8 dividido por 48. 16,7% aproximadamente. Aproximadamente 16,7%. Olha, veja que não fechou muito bem. Eu vou colocar aqui, ó. Eu queria fechar o 100% aqui. Com essas aproximações que eu fiz, não vai fechar muito bem o 100%, tá? Então, eu vou aproximar... Eu vou aproximar este aqui para 52, tá? Só para ficar bonitinho. Só para ficar bonitinho. Não é bem... como eu usei aproximações aí, não fechou direitinho. Não usei as melhores aproximações. Então, eu vou aproximar isso aqui para 52%.
E esse aqui eu vou deixar como 16,7%. Pessoal, ó, então, esta faixa aqui do fax vai representar 16,7% do círculo. Então, lembrando que o círculo ele tem 360 graus. Eu vou calcular. Esse primeiro aqui a gente aproximou para 52, tá? 52%, só por aproximação, para ficar conveniente. 52% de 360, ok? Eu vou colocar aqui do lado, ó, os graus. Aqui, aqui e aqui. Vamos lá. 52 vezes 360 dividido por 100. Então, 187,2 graus. 187,2 graus. Este outro aqui, ó, é 31,3%. Vamos fazer, calcular 31,3% de 360. 0,3. 31,3 vezes 360. Dá 112,68 graus. 112,68 graus. E por último, 16,7 vezes 60,12 graus. Tá, vamos conferir aqui com essas aproximações. Eu imagino que vai bater tudo certinho. 112, 68 mais 187,2, 360. Pronto. Veja só, outra forma de você pensar, se você ficou com muita dificuldade quando eu mostrei o gráfico aqui, olha só, vou fazer um círculo. Veja, este setor aqui de e-mails tem 187,2 graus, correto? Então, eu sei que aproximadamente 180 graus, ó, se eu pegar metade do círculo, começando aqui, ó, suponha que aqui seja 0 grau. Se eu pegar metade do círculo, chegar até a outra metade aqui, eu vou ter 180 graus. 187 graus, tá? Ó, aqui, vou dividir o círculo bonitinho. Então, cada quarto de círculo aí tem 90 graus, certo? Aqui eu tenho 180. Vamos lá. Usar outra cor. Verde. 187 é mais de 52%. Olha, aqui ia dar mais 45, ia dar 225. Aqui ia dar em torno de 225 graus. Concordam comigo? Se eu tenho 180 aqui, aqui vai dar 225. Daqui para cá eu peguei metade desses 90 graus que eu tenho aqui, ó. Metade desses 90 graus dá 45 até chegar nesses 225 graus. Eu vou separar em 3 partes, ó. Então, daqui para cá, ó, são mais 15 graus, certo? Eu separei esses 45 graus que eu tenho aqui nesse pedaço. Eu separei aí em 3 partes iguais, de 15 em 15. Então, 180 mais 15, 195. 195. Opa, já foi demais. Já foi demais. Eu quero só 187. Vai estar mais ou menos 7, 7. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Concordam comigo? Aqui, ó. Tá? O 187 que eu tô querendo. Então, toda essa parte aqui que eu tô pintando em verde agora, ó, passando um pouquinho do 180, vai ser 52%, que corresponde ao setor de correspondências recebidas pela revista. E-mails. Correspondências recebidas por e-mails. 52% das correspondências são recebidas por e-mails. Bom, o que isso tem diferente daquilo que a gente estava fazendo antes? Porque agora eu estou fazendo um somatório. Ó. Eu cheguei aqui até 187 graus, certo? Eu parei aqui assim, ó. E aí eu quero completar, eu quero mais 112. Daqui eu quero andar mais 112 graus. Então, 187
Juntando esses dois aqui, ó, juntando esses dois aqui, eu vou ter um total de 187,2 mais 112,68. 299, quase 300 graus. Onde é que vai estar o 300 graus? Então, ó, esse primeiro quadrante aqui, 90, mais esse aqui, 180. 90 mais 90, 180. Mais 90 de novo aqui, 270. Metade aqui, ó, mais 45 graus que eu peguei aqui, ó, de 270 mais 45 vai dar uns 315 aqui. Mais 40, 55, 60. Perfeito. 315. Eu disse que eu queria quanto? 300, né? 300. Aproximadamente 300. 299,88. Onde é que vai estar esses 300? Se eu dividir aqui de 15 em 15. Bom, 300, então esta parte que eu quero aqui, eu vou usar outra cor. Vou usar o vermelho. Repare, tinha acabado aqui, ó. Tinha acabado aqui o antigo. Eu vou andar mais 112 graus. Se você não gostou daquela parte de ficar calculando daqui 112 graus, ó, então calcula o total aqui, ó. Juntando os dois com esse 102 graus, partindo de onde eu já tinha, eu vou chegar perto do 300, que vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui, um pouquinho antes do 300, 299, certo? Toda essa parte vermelha aqui, ó, que tem uma angulação, essa parte vermelha aqui, este ângulo aqui, ó, este ângulo vermelho aqui, ele tem 112,68, certo? 112,68. Tudo isso aqui corresponde a 31,3%, que é a parte referente de correspondências recebidas por cartas. E por último, deixa eu ver o que eu posso usar aqui de berrante, esse laranja. Por último, sobrou essa parte aqui, ó. Epa. Para completar os meus 360, se eu juntar ali a outra parte. É só ir somando, tá? Essa última parte aqui corresponde a 16,7%, que é a parte que eu recebo por fax. Pronto, tá aí o gráfico. Deixa eu tirar essas marcações aqui que não servem para nada, quer dizer, servem sim, né? Ajudaram bastante. Pronto, tá aí o meu gráfico. Lembrando que isso aqui, não, quando eu estou fazendo um gráfico de pizza, não precisa saber que eu usei os ângulos para facilitar. Espero que tenha ficado claro. É uma outra forma de fazer o gráfico de pizza, tá? Somando os ângulos que você vai fazendo, que aí vocês podem começar do zero e ir fazendo a conta da forma que vocês já estão habituados com o ciclo trigonométrico. Vamos ver se dá para fazer mais uma questão aqui ainda. Sétima questão. Em 2008 foi feita uma pesquisa sobre tabagismo entre os brasileiros com idade a partir de 15 anos. Os entrevistados estavam distribuídos conforme a tabela abaixo e os gráficos mostram mais informações sobre a pesquisa realizada. Bom, tá aqui, ó. A proporção da distribuição foi essa, ó. Dos entrevistados, distribuição da população com idade a partir de 15 anos por sexo. Dos entrevistados, 47,8 foram homens, 52,2 foram mulheres. Por que eu estou dizendo que dos entrevistados? Porque aqui está dizendo, os entrevistados estavam distribuídos conforme a tabela abaixo. Perfeito. Pessoas com 15 anos ou mais, segundo a condição. Está aqui o gráfico, ó, pessoas com 15 anos ou mais, segundo a condição de uso do tabaco. Ou seja, das pessoas entrevistadas com mais de 15 anos, 17,% eram fumantes. 82,8% não fumantes, certo? Distribuição dos fumantes com 15 anos ou mais por sexo. Dos fumantes, ou seja, desse pessoal que é fumante aqui, ó, aí eles pegaram e distribuíram aqui. Desse pessoal fumante, 60,16 é homem, né? E 39,84 são mulheres.
Olhando para esses gráficos, a gente vai responder as questões agora. Sabendo que o número de pessoas com 15 anos ou mais estimado em 2008 era aproximadamente 143,3 milhões, quantas eram as pessoas fumantes no grupo pesquisado? Pessoal, olha só. Eu estou vendo aqui que os dados estão com aproximação de 2 casas decimais. Então, eu vou buscar 2 casas decimais nas minhas aproximações, certo? Ó, 143,3 milhões. E aí, quantas eram as pessoas fumantes no grupo pesquisado? Eu acho que essa pergunta está equivocada, mas assim, ele quer saber quanta, tá? Finge que isso aí não está errado, né? E vamos ver quantas eram as pessoas fumantes de uma população de 143,3 milhões. As pessoas fumantes, então, eram 17, percebe aqui, ó, dos fumantes do pessoal pesquisado, desses 143,3 milhões, por assim dizer, né? 17,20% eram fumantes. Então, desses 143,3, 17,20% era de fumantes. Dá aproximadamente 24,65 milhões. Então, 24,65 milhões, tá bom? Quantos eram os fumantes do sexo masculino? Repare, a gente viu que os fumantes são 24,65 milhões. Porque ó, do total de 143,3, lembrando que essa questão aí, ao meu ver, tem um erro, tá? Mas vamos fingir que o total de pessoas pesquisadas foi de fato esses 143,3 milhões. Desses 143 milhões, ó, 17,% é de fumantes, que equivale a 24,65 milhões. Aproximadamente, tá? Deste pessoal fumante, ou seja, desses 24,65 milhões, 60,16 são homens, porque esse gráfico aqui é do pessoal fumante. Então tá falando dessas pessoas aqui que fumam, certo? Então, desse pessoal que fuma, 60,16 são homens. Ou seja, de 24,65, eu quero saber quanto corresponde 60,16%. Equivale a aproximadamente 14,83. Lembrando que as aproximações podem dar uma diferença no resultado final, tá? O ideal seria usar todas as casas decimais. Eu não vou fazer isso aqui. Sabendo que aproximadamente 52,2% das pessoas pesquisadas eram do sexo feminino, quantas eram as mulheres não fumantes? Aqui já ficou um pouquinho mais difícil, ó, porque ele não quer saber das mulheres fumantes, que seria só fazer a mesma ideia que a gente fez aqui na letra B, só que para esta porcentagem aqui, ó, das mulheres. Ele quer saber a quantidade de mulheres não fumantes. Então, repare, pessoal. Eu tinha 143,3 milhões de pessoas, certo? 143,3 milhões de pessoas. Desse pessoal aí, ó, 52, ou seja, 52,2% era de mulheres. Me dá um total de 74,80 mulheres, milhões de mulheres. Total de mulheres pesquisadas, 74,80 milhões de mulheres pesquisadas. Eu vou calcular o total de mulheres fumantes. Ó. Lembrando que os fumantes eram os 24,65 milhões. Só que desses 24,65, só esse pedacinho aqui é de mulheres. Então, eu calculo 24,65 vezes... dá 9,82 milhões de mulheres fumantes. 9,82 de mulheres fumantes. Aqui eu tinha um total de 74,80 mulheres. E aqui são mulheres fumantes. Ou seja, se eu tinha 74,80 mulheres,
Delas, 9,82 são fumantes. É só fazer a conta. 74,80 menos 9,82. Sobram 64,98 mulheres. 64,98 milhões de mulheres não fumantes. Essa foi um pouquinho capciosa, tá? Mas a gente resolve.